O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na oitava do Natal, estamos celebrando o Santo Natal em 8 dias, já que a alegria é tão grande que nos impossibilita de celebrar esta alegria em um dia apenas. Pois bem, e nesta oitava do Natal, nós celebramos a festa de São João, evangelista e apóstolo. Na oração coleta da missa de hoje, nós rezamos, a igreja pediu para nós: ó Deus, que pelo apóstolo São João revelastes os mistérios do vosso Filho, tornai-nos capazes de conhecer e amar o que ele nos ensinou de modo incomparável. Conhecer e amar o que São João, de modo incomparável, ensinou. Então vamos, dentre tantos ensinamentos de São João, vamos tomar um ensinamento central seu, para que nós apliquemos na nossa vida e possamos viver bem o tempo do Natal. Porque senão, no máximo, quando muito, vivemos o Natal do dia 24 para o dia 25. E pronto, acabou-se. E restringimos-nos a celebrá-lo de uma maneira apenas no afeto. Isto é, eu gosto muito do Natal, eu acho tão bonito o presépio, e tudo isso é muito válido. E você se restringe a viver apenas desta maneira sentimental, mas nós precisamos colocar os sentimentos do menino no nosso coração. São Paulo diz, né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Pois bem, se nós queremos ter comunhão com este menino, que é Deus, com o divino infante, nós precisamos ter os mesmos sentimentos dele no coração, para que nós sejamos verdadeiramente seus discípulos. Pois bem, São João, ele vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer: Deus é amor. Isto é, por amor, se nós olharmos a vida de nosso Senhor, nós veremos que todos os seus atos foram imbuídos, estavam impregnados, foram motivados pelo amor. Por amor, ele entrou no mundo. Não é assim que nós ouvimos no Salmo 39, 40, de acordo com a tradução bíblica: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Jesus Cristo, quando entra no mundo, ele entra para fazer a vontade do Pai. Se nós pegarmos lá na carta aos Hebreus, no capítulo
10º, nos versículos 5º, 7º e 9º, nós iremos encontrar carta aos Hebreus que diz assim, que ao entrar no mundo, Jesus Cristo disse: eis que venho fazer a vossa vontade. Então nós vemos aqui, por amor, Ele entrou no mundo para nos salvar. Nós normalmente vemos e enfatizamos, e é lícito e é justo que isso façamos, mas não apenas, nós normalmente enfatizamos que por amor Ele morreu por nós. E é verdade, por amor, Jesus Cristo foi deitado numa cruz. Mas por amor, Jesus Cristo foi deitado numa manjedoura. É por isso que a nossa manjedoura aqui, ela está sobre uma cruz, para mostrar esta íntima relação entre manjedoura e cruz, porque por amor Ele entrou neste mundo para nos salvar. Por amor Ele se fez pequenino, o Todo-Poderoso se fez pequenino e frágil, enrolado em faixas, sem força sequer para empunhar uma espada. Não podia se defender. Por amor, se fez indefeso. Por amor, aquele que sustenta todas as coisas, aquilo para o qual e por meio do qual todas as coisas foram feitas, aquele que sustenta o ser, foi nos braços de José e de Maria sustentado. Isto é, por amor, Ele tudo isso fez, Ele se apequenou, Ele se aniquilou. Por amor, Ele que sustenta e que dá a vida e que dá o alimento a todos os seres, Ele foi por uma pequena criatura, por uma virgem, alimentado, sugando-lhe o leite. Imagine aqui a grandeza do amor de nosso Senhor. Então, por amor, Ele fez todas essas coisas. São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, São Paulo vai dizer assim, mas eu tenho que colocar os óculos. São Paulo vai dizer, Filipenses, capítulo 2, versículo 6, sendo Ele de divina condição, não fez prevalecer a sua igualdade com Deus. Isto é, Ele que é Deus, mas Ele não se apegou à sua divindade, Ele se aniquilou, Ele não fez prevalecer a sua divindade. Para nos salvar, Ele quis nos salvar entrando na nossa história, assumindo a nossa natureza para nos redimir. Percebe aqui, meus irmãos, como não poucas vezes nós somos diferentes de nosso Senhor, isto é, nós com muita facilidade, nós queremos que a nossa dignidade prevaleça, que a nossa, quando estamos certos e até quando estamos errados, mas vamos ficar aqui quando estamos certos. Quando estamos certos, queremos que a nossa posição seja respeitada. Quando temos razão, queremos que a nossa voz seja ouvida. E às vezes, meus santos, se isso não ferir a caridade, às vezes é importante saber perder, saber levar a pior parte, isto é, levar a pior, por amor a nosso Senhor. Por quê? Porque assim Ele fez. Às vezes, por amor, repito, desde que isso não seja falta de caridade com outros, é importante que saibamos sofrer a injustiça sem perder a comunhão com Deus, sem perder a caridade. Por quê? Porque isso ensina a nós, o Filho de Deus, quando entrou no mundo, Ele se
apequenou, ele não fez prevalecer a sua divindade, mas se fez como um de nós. São Paulo ainda, na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai dizer, né, a partir do versículo 4, a caridade, o amor, né? A caridade é paciente, a caridade é bondosa, a caridade não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, a caridade não é arrogante, a caridade não é escandalosa, não busca os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, nós que queremos ter comunhão com o menino, nós que queremos bem celebrar este santo tempo do Natal, nós precisamos ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Senão, meus irmãos, nós que nos dizemos cristãos e que dizemos querer celebrar o Natal, teremos um coração tão estranho ao coração de nosso Senhor, que entrou nesse mundo despojando-se e amando de verdade. Mas é verdade, meus santos, que quando nós vemos, ouvimos tudo isso, de alguma maneira o temor se apodera de nós, porque não é fácil viver isso que nosso Senhor viveu perfeitamente. Viver isso que nosso Senhor nos apresenta a nós, seja São Paulo, seja São João, com os seus ensinamentos. E o que é então que nós precisamos fazer? Pedir o amor de Deus. Isto é, foi por amor que Jesus Cristo entrou no mundo para fazer a vontade do Pai. Foi por amor que Ele não fez prevalecer a sua divindade, mas assumiu a pequenez. Foi por amor que Ele aceitou ser humilhado e sofrer e morrer para nos salvar. E nós precisamos então deste mesmo amor na nossa vida, para que nós possamos viver tudo aquilo que Jesus Cristo viveu, com os mesmos sentimentos de Jesus. É loucura, meus santos, é loucura querer viver a fé sem suplicar a graça. É loucura querer viver como católico sem rezar como católico, sem como um católico suplicar a graça de Deus, suplicar o Espírito Santo, suplicar o amor para que Ele expulse todo o temor. Não é assim que São João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 18, o amor espanta o temor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós precisamos reconhecer que nós temos medo da cruz, isto é, nós temos medo de abraçar a vontade de Deus, porque nós sabemos que não poucas vezes isso significará renunciar a nós mesmos, que isso significará tomar a cruz e seguir Jesus, que isso significará sofrer alguma injustiça, que isso significará morrer, não necessariamente morrer, fazer morrer a nossa natureza biológica, morrer a bios, mas morrer o homem velho, morrer o homem apegado à sua vontade, morrer o homem voluntarioso por demais. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando entrou no mundo, Ele abraçou a vontade do Pai, abraçando-a amorosamente. E nós ouvimos a sua palavra para ter comunhão com Ele. Nós recebemos o seu corpo e o seu sangue
para ter comunhão com Ele. Nós o contemplamos deitado na manjedoura. Isso não deve ser uma imagem bucólica, uma imagem puramente sentimental. Como é bonito ver uma criança. Não, meus santos, não apenas, pelo amor de Deus, nem de longe. Nós precisamos olhar para Jesus deitadinho na manjedoura e ver que Ele se fez pequeno e perceber que este é o caminho também para a nossa salvação. Isto é uma configuração a Cristo. Precisamos nos configurar a Ele. Precisamos ter os mesmos sentimentos dEle no nosso coração. Precisamos, sem medo, mas com prazer, fazer a vontade de Deus na nossa vida. E não é fácil você dizer assim: eu nasci para fazer a vontade de Deus. Com quanta facilidade, muitas vezes, nós nem sequer percebemos quando pensamos: eu nasci para fazer coisas grandes, eu nasci para ser feliz, eu nasci para me casar, eu nasci para ser padre, eu nasci para ter filhos, eu sei lá que sonhos cada um aqui pode ter. E nós não nascemos primeiramente para nada disso. Ninguém aqui nasceu primeiramente para ser padre, para casar, para ter filhos, para fazer coisas grandes. Nós nascemos para fazer a vontade de Deus. E nisso consistirá a nossa felicidade e a nossa salvação. E o maravilhoso é isso. Isto é, abraçar amorosamente a vontade de Deus consistirá nisso que São João vai dizer no final da primeira leitura de hoje. Nós os escrevemos estas coisas, isto é, os ensinamentos de São João, que nós queremos colocar em prática, que a igreja pediu a Deus na oração coleta de hoje, a graça de nós colocarmos em prática os ensinamentos que de uma maneira incomparável São João apresenta. Pois bem, então São João vai dizer: e nós vos escrevemos estas coisas para que a vossa alegria fique completa. Então, fazer a vontade de Deus nos levará à verdadeira felicidade e à salvação para a qual nós fomos criados. Por isso, meus santos, peçamos hoje, peçamos quando, ao ouvir esta palavra, peçamos ao receber a Eucaristia, peçamos ao contemplarmos este menino na manjedoura, este menino que é Deus, peçamos a Ele a graça de abraçarmos amorosamente a vontade de Deus na nossa vida, pois nisto consiste a nossa salvação e já neste mundo a nossa felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.